Fala galera, André Ferreira. Hoje o tema é pesadíssimo. Será que nós estamos próximos de uma terceira guerra mundial? Vamos falar um pouco sobre essa timeline aí das tensões e tudo que está acontecendo no cenário macroeconômico. Como é que isso pode afetar a gente? Porque sim, pode afetar a gente, obviamente. Mesmo a gente estando aqui no Brasil. Mas primeiro solta a vinheta aí, editor. Bom, eu vou fazer uma timeline aqui. Eu até fiz uma coisa que normalmente eu não faço, que é tipo fazer uns pontos aqui importantes para a gente comentar com relação a tudo que vem acontecendo, para a gente ter um contexto maior de entendimento do como que o mundo está se posicionando. Obviamente que eu não sou cientista político, nem historiador, nem nada do tipo. Eu vou deixar a recomendação do canal do professor Rock aqui, que é um cara muito bacana, que entende pra caramba desse tema de Rússia e por aí vai. E vou deixar alguns podcasts também aqui linkados que fala sobre esse tema, ok? Então vamos lá, galera. Um passado próximo aqui que todo mundo lembra, né? No final de 2019, a gente teve os primeiros relatos com relação ao Covid-19 em Wuhan, na China, né? E foi uma coisa bem complicada, porque o médico que fez a denúncia apareceu com Covid e depois morreu e por aí vai. E a China desmentiu, manteve tudo em segredo, e a gente só começou a de fato ter isso mais vamos dizer assim, mais público, quando esse vírus começou a se espalhar pelo mundo inteiro. E aí, no dia 23 de janeiro de 20, tá? Pouco tempo depois, deu mais ou menos uma lacuna aí de um mês e pouco, a China decretou lockdown, né? E ficou em lockdown até dia 8/4 de 20. A Europa, o Brasil, demorou mais tempo ainda para entrar em lockdown. Algumas pessoas falam que o Brasil não chegou a entrar em lockdown e tal, mas a galera ficou em casa e por aí vai. Beleza. Então perceba, a China em janeiro, 23 de janeiro, até abril, né? Até início de abril, ela ficou em lockdown, ficou fechada. E aí, o que a gente tem de impacto com relação a esse fechamento da China? Para quem não sabe, o mundo inteiro depende das fábricas chinesas, né? Então, se você está em lockdown, que nenhum navio sai ou entra da China, você tem uma escassez de todos os produtos que são produzidos na China. Um outro ponto importante que a gente precisa já começar a colocar na mesa desde então é que o maior problema que a gente teve com relação aos produtos chineses, que é a crise dos microcontroladores, né, que todo mundo está falando, o que acontece? O maior produtor de microcontroladores do mundo se chama TSMC, está na ilha de Taiwan. Se vocês pegarem um mapa, vocês vão ver que tem a China e tem uma ilhazinha ali chamada Taiwan que tem a TSMC. A TSMC é a maior fabricante de microcontroladores, né, de chips do mundo. E quase 40% do que a TSMC produz vai para a China, e lá a China tem tecnologia para criar placas de vídeo, chips mais robustos e por aí vai, a partir daqueles componentes fabricados pela TSMC. E existe uma tensão há muito tempo entre China e Taiwan, porque a China considera Taiwan uma parte da China, né? Ela vende esse discurso de uma China só, envolvendo a China, Hong Kong e Taiwan. E Taiwan fala que ela é um país independente, enfim. Tem países que consideram Taiwan um país independente, tem países que não, mas existe uma tensão muito grande ali, que até então está controlada, né? Controlada. Os países, inclusive ali, eles fazem comércio entre eles, né? 40% das exportações da TSMC vai para a China ou vai para Hong Kong, né? Então, assim, aparentemente até esse momento parece que está tudo ok.
Mas o que a gente percebeu nesse cenário de lockdown em 2020 da China é que o mundo não sabia o quanto que ela dependia da China. E a gente depende muito. A gente teve fábricas parando de funcionar, a gente teve problemas no mercado de produtos que dependem desses chips, como indústria de carros, indústria de linha branca, de computadores e por aí vai. Isso teve um impacto mundial. E o mundo falou assim, cara, a gente precisa ter outras fábricas de microcontroladores fora desse de Taiwan e da China, dos tigres asiáticos ali. Só que o problema é que para você montar uma fábrica dessa demora 20 anos, demora, assim, não basta você ter o dinheiro, você tem que ter a expertise, você tem que estudar sobre aquilo ali, enfim, né? Então, não é tão fácil assim quanto parece. Mas ok, tivemos esse lockdown, o preço dos componentes eletrônicos dispararam, os preços dos carros dispararam por causa disso. A gente teve fila de espera para carro novo, muitas fábricas pararam de funcionar porque não tinha componentes, ou foram tirando componentes dos carros porque não estava chegando mais onde se fabrica esses carros. Principalmente aqui no Brasil, nós tivemos várias empresas de carro que saíram do Brasil nessa época e tal. Ok, passamos a pandemia. A pandemia se estendeu muito mais do que a gente esperava. No começo falava assim 6 meses, foi para 1 ano e tal, e a gente ficou praticamente 2 anos, quase 2 anos e meio, né, em casa ou parcialmente em casa, enfim, até que tiveram as doses de vacina. E isso, essa história todo mundo já sabe porque viveu, né? Improvável que não. Ok, quando chegou no dia 24/2 de 2022, então 2 anos praticamente depois desse início de lockdown e tudo mais, nós tivemos a Rússia invadindo a Ucrânia. Para quem não sabe muito de história, eu vou fazer um overview geral também, porque não é minha área de atuação, mas eu acompanhei mais ou menos de longe essa história. A Ucrânia, ela fazia parte, né, da União Soviética, e ela teve sua independência, ela conseguiu fazer guerra e tal, conseguiu a independência dessa União Soviética quando teve a dissolução depois da Segunda Guerra. Mas a Ucrânia, ela demorou, ela é muito nova com relação a tomar suas próprias decisões. Se não me engano, o Zelensky, que é o presidente ucraniano, é o primeiro presidente eleito, é a primeira constituição. Então, assim, a Rússia tem uma certa, principalmente o Vladimir Putin, né, que é o presidente lá da Rússia, ele tem ainda esse restício de União Soviética. Ele acha que a Ucrânia faz parte ali. Obviamente que a gente sabe que é muito mais do que isso. Essa invasão, ela é muito mais do que simplesmente só achar que a Ucrânia pertence à Rússia, mas a Ucrânia, ela pela maior parte dos países, considerados um país soberano, independente e tudo mais. Então, a gente teve o Conselho da ONU aqui no dia 25, teve a invasão da Rússia no dia 24, no dia 25 teve o Conselho de Segurança da ONU, e aonde esse conselho, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado esse Conselho de Segurança, que a Rússia faz parte. Então, os países que ganharam a Segunda Guerra, eles têm um voto que pode simplesmente vetar, né? Eles têm poder de veto, e a Rússia foi lá e vetou justamente qualquer tipo de ação do Conselho de Segurança da ONU. Se não me engano, no dia 25, eu posso estar errado aqui, mas foi o que eu procurei na internet. Então, qual é a simbologia desse Conselho de Segurança que eu queria destacar? Tivemos, dentro desse Conselho de Segurança, duas abstenções, né? Dois países que ficaram meio assim, eu não vou me meter nessa porra, né? Que foi China e Índia. Então perceba o seguinte, a China, ela já estava dando sinais claros que ela estava apoiando o Vladimir Putin, e ela tinha muito interesse de que essa guerra acontecesse, no meu ponto de vista, tá? Colocando minha opinião aqui. Por quê? Porque o Vladimir Putin iniciou uma guerra e começou a ver até onde as Nações Unidas iriam. O que a ONU ia fazer num cenário desse? E foi o que aconteceu. A ONU não fez diretamente nada. Ela ficou olhando de longe e falando, o máximo que eu posso fazer é mandar arma e fazer sanções. Só que a Rússia já tinha se preparado para essa brincadeira.
ela tinha acumulado muito ouro, acumulado muitas reservas de tudo e tal. Então, as sanções que a Rússia tomou dos países já era esperado. Só que a Rússia tem um ponto muito específico aí que é um caso que a gente precisa botar um asterisco muito grande ali, é que a Rússia fornece gás natural para a maioria dos países europeus para aquecimento. E o inverno europeu é muito frio, então precisa de aquecimento. E ainda a Europa entrou numa onda louca de mudar a matriz energética por causa da BlackRock e seu ESG maravilhoso. Então eles desligaram vários tipos de fontes de energia para deixar fontes mais limpas. Então a Europa ela depende do gás da Rússia para o aquecimento do inverno. E o inverno europeu, né, pelo que eu vi aqui no Google, começaria agora em dezembro. E aí, se esse inverno for severo, como que vai acontecer com a Europa para se aquecer nesse inverno? E aí agora a gente está tendo discussões de ambientalistas europeus de falar assim, ok, vamos abrir mão do ESG e das políticas de carbono e caralho, e vamos voltar a ligar as fábricas de carvão, porque se a Rússia desligar o gás natural no inverno, a gente se fua. E não só se fua os países que estão ali na Europa, né, que precisam desse gás natural para poder se aquecer no inverno, mas também a ONU e os Estados Unidos mandaram tropa pra caralho pros países ali em volta da Ucrânia. Por quê? Porque eles ficaram assim, pô, se tem vários países em volta da Ucrânia que são da ONU. Se a Rússia atacar um desses países, a gente precisa ter uma resposta imediata. Então manda a tropa. Eu tinha funcionário que morava na Bósnia, e ele falou que tava cheio de tropa da ONU, cheio de tropa da ONU, e os jornais, principalmente brasileiros aqui, não noticia porra nenhuma, mas estão lá, lotando de tropa. E outra preocupação do europeu é que existe vários outros pequenos conflitos ali, como é o caso da Bósnia, que tem um certo conflito interno ali, étnico, que poderia estourar seguindo o exemplo do que aconteceu com a Rússia. E um dos cenários possíveis que vários analistas políticos vêm falando já há algum tempo é a China invadir Taiwan. E aí a gente vai começar a entrar no que para mim é o mais complicado. A gente tem um outro cenário também que é ali por volta nos Emirados Árabes, eu não sei certinho onde que é, mas que os analistas falam sobre a questão do aumento do preço da gasolina e por aí vai, que seria um outro problema também. Mas vamos focar hoje no caso China, ok? Então, beleza. Tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia no dia 24, o Conselho de Segurança da ONU no dia 25. No dia 2/3, agora recente, né, nós tivemos a Assembleia Geral da ONU. A Rússia foi condenada por maioria, 141 votos. E aí a gente começou a ter uma série de sanções, e a Rússia também começou a se contrapor essas sanções, falando, beleza, vocês estão fazendo sanção que eu não posso mais comercializar e tal, então vamos fazer o seguinte, para você comprar o meu gás, você precisa pagar em rublos. E aí, vamos sancionar, mas não vamos sancionar tanto assim, porque se a gente sancionar tanto assim, a gente tá fudido, porque a gente depende do gás lá da Rússia, e a Rússia começou a dar um monte de migué falando que tava com problema lá nos encanamentos, que não sei o que podia parar de fornecer, e aí diminuir o fornecimento de gás e tal, não sei o que. Pra mim, isso daí é só olha só, vai dar merda aí em dezembro, né? Galera que tá morando na Europa aí já começa a se preparar que vocês estão fodidos, porque a Rússia com certeza vai desligar o fornecimento de gás natural para vocês, vocês vão pagar um absurdo para poder se aquecer no inverno. Mas ok. E aí tava tudo indo nesse clima de tensão de merda, a gente ainda tá tendo, né, as tropas russas ainda estão na Ucrânia, as redes mundiais aí de televisão
decidiram não cobrir mais essa história, tanto que se você entrar nos maiores portais aqui do Brasil, você não vai encontrar muita informação com relação a essa guerra, mas ela continua existindo, aí você tem que ficar procurando aí no YouTube fontes de informação com relação a como é que tá essa história. E aí ontem começou vou até adicionar um plus aí nessa história. Nós tivemos uma gafe do Biden. Perguntaram para ele se a China atacasse Taiwan, se os Estados Unidos iriam defender Taiwan. Ele falou que sim. Aí depois a Casa Branca veio desmentir, porque gerou um clima de tensão da porra. Mas o Japão falou, ó, se invadir Taiwan, eu vou defender. Porque senão eu vou ser o próximo. Entendeu? E ali no estreito entre China e Taiwan, nós temos alguns porta-aviões americanos posicionados e fazendo exercícios de guerra. Inclusive saiu recentemente aí uns vídeos dos aviões passando e tudo mais. E aí tá esse clima Guerra Fria, né? Estilo Guerra Fria ali. Um clima de bosta e tal. E aí a Nancy Pelosi, né? Vou até fazer aqui um descritivo que ela é uma política norte-americana, presidente da Câmara e representante dos Estados Unidos. Pelo que eu li, ela seria a terceira na linha de sucessão presidencial, caso Biden e o vice, né, fosse pro saco, ela seria a presidente dos Estados Unidos. Ela decide fazer uma viagemzinha amistosa por ali, né, visitando vários países. Lembre que essa mulher, ela representa os Estados Unidos da América. E um dos países que ela ia visitar era Taiwan. E aí os chineses ficaram malucos, irmão. Porque falou, como assim você vai visitar Taiwan e não vai visitar Pequim? Ou não sei se ela foi visitar Pequim. Mas se você é diplomata e tá visitando países, Taiwan não é um país pra gente. Taiwan é uma província da China, então você tem que vir para Pequim e não para Taiwan. E a Pelosi... E aí a China começou a falar assim, ó, se vier a gente vai derrubar essa porra. A Rússia foi lá e falou, nós vamos junto também nessa porra. E aí, o que aconteceu? A Pelosi cagou pra China totalmente. China posicionando tropas e os caralho a quatro. Os Estados Unidos falou, se vocês tentarem derrubar o avião dela, vai ter represália também, porque nós estamos com o nosso porta-avião aqui, entendeu? E fazendo exercício de guerra de um lado, exercício de guerra do outro. E hoje, né, se vocês acessarem o G1, né, ou qualquer outro portal de notícias, vocês vão ver aí que o assunto do momento é a ida da Pelosi para Taiwan e piora a crise entre Estados Unidos e China. Então, assim, a gente está num cenário bem claro de polarização mundial. De um lado a gente tem China, provavelmente Rússia, provavelmente Coreia do Norte, provavelmente Índia se posicionando num bloco. A gente tem do outro lado a ONU, Europa, Estados Unidos e quem sabe mais, que seria aliás Japão, né, se posicionando do outro. Então assim, a gente está num cenário possível de guerra mundial, guerra nuclear, negócio bem gostosinho, assim, show. Assim, se essas tensões se intensificarem de fato, acontecer uma invasão a Taiwan ou qualquer coisa do tipo, ou pipocar mais conflitos do que está acontecendo, até mesmo o resultado que vai se encaminhar essa guerra da Ucrânia e por aí vai, né? Obviamente a gente vai ter impactos, né? Obviamente a gente vai ter impactos. E é um dos fatores pelo qual eu tenho falado muito sobre criptomoedas, porque se a gente entra num cenário desse, por mais que pareça ser distante, né? Nós, como simples afegãos médios, geralmente a gente tende a não querer se preocupar com esse tipo de coisa. Fala assim,
é muito improvável. É o mesmo nível de improbabilidade que a gente tinha da Rússia invadir a Ucrânia, né? Muita gente falando, não vai acontecer, não vai acontecer, até que foi, né? E eu acho, se a gente for parar para raciocinar de forma lógica, a China só tá esperando o inverno europeu, porque aí a Rússia vai desligar o fornecimento de gás natural da Europa. Uma porrada de tropa da ONU tá lá na Europa. Isso provavelmente vai acontecer assim, ó. Vamos pegar o dia mais frio que tiver do inverno europeu, a gente corta e vai todo mundo se fuder, morrer de frio, porque não vai dar tempo de conseguir, né? Se você tá na Europa, minha recomendação, vamos dizer assim, cara, procure formas de aquecimento que você não vai depender de gás natural russo, né? Compra umas placas de vídeo, sei lá, faz alguma merda aí que você vai fazer que vai te aquecer no inverno, porque a chance de dar alguma merda aí é alta, tá? É alta. E aí a gente tá falando não só dos países que estão em volta da Rússia ali, está falando da Europa como um todo, porque a Europa, no geral, ela depende desse aquecimento do gás natural russo, né? E por que eu acredito que seria feito dessa forma? Porque seria um momento que a ONU ficaria mais vulnerável. Muitas tropas da ONU estão posicionadas estrategicamente ali na Ucrânia. Para mover essas tropas para um conflito em Taiwan, né, é extremamente complicado, porque a gente está falando de uma faixa territorial muito grande e a Taiwan praticamente é uma briga numa ilha. Né, até para levar as tropas para lá é um negócio complicado, seria mais um deslocamento marítimo, sei lá, porta-aviões e blá blá blá. E a gente tem vários problemas nessa logística, né? Nessa logística. Por fim, eu queria destacar uma parada que pode parecer besteira, mas eu achei super relevante, que é a nova rota de seda chinesa, tá? A China, ela fez uma... Antigamente existia a Rota da Seda, quem estudou um pouquinho de história lembra disso daí. A China, ela criou um mapa aqui que eu vou até deixar... Editor, bota aí. Nova Rota de Seda da China, que vocês vão ver aí como é que é o planejamento da China com relação à movimentação de mercadorias pelo mundo e tal, né? E aí vocês vão ver um mapa que tem uma rota de comércio e tal, e essa rota de comércio, ela envolve ali parte da Europa, vocês vão ver ali, né, o estreito e tal. Então assim, a gente precisa ter uma noção que talvez esse seja o posicionamento que a China começa a tomar. Porque vamos parar para pensar o seguinte: essa nova rota da seda, ela envolve uma parte da Europa e uma parte da Europa que vai ser conectada ali para a Rússia, né? Então, assim, a gente tem uma parte ali que passa pela Turquia, pelo Irã e tal. Deixa eu até abrir outro mapa aqui para me dar uma olhada. Então, ó, tem uma parte ali das rotas que vão passar por Turquia, Irã e tal. Uma parte que vai por mar, que aí a gente tá vendo ali Singapura, Vietnã, Indonésia e obviamente Taiwan. Isso vai parar pela Índia. Isso colabora bastante desse posicionamento, né, de Índia e Moscou e Rússia, né? Porque essa nova rota da seda aí que a China está propondo, faz muito sentido que parte da Europa esteja em controle deles, por vários motivos, e também uma parte do mar que está ali no estreito aonde está Taiwan e obviamente o mar que está abaixo da Índia ali. Então quem procurar dar uma olhada aí, nova rota da seda chinesa, vocês vão ver como é que tá esse posicionamento e como é que faz sentido a Rússia e a Índia estarem do lado da China, tá? E aí, uma especulação bem grande aqui sobre tudo isso que está acontecendo.
Obviamente que eu não tenho estudo aprofundado nesse tema. Sou um entusiasta que vejo o que está acontecendo no mundo, né? Eu gosto de entender o cenário macroeconômico do mundo para conseguir me posicionar de forma um pouco mais assertiva nos meus investimentos ou na minha vida até, para entender o que está acontecendo no mundo, né, galera? E esse cenário tem me preocupado bastante. Quem me conhece sabe que é uma coisa que eu tenho falado com certa frequência, que essas tensões elas estão bem preocupantes. E aí, se a gente tem uma instabilidade desse tamanho dentro de uma economia mundial, a gente não consegue prever nada. O cenário fica altamente imprevisível para tudo. Eu acho que talvez por isso que os investidores mundiais aí preferiram se recolher a renda fixas do que começar a fazer investimento de risco em qualquer cenário que seja, porque é um cenário de imprevisibilidade, então a gente precisa ter liquidez para poder passar por cenários atípicos desse. Se estourar uma guerra, obviamente que a gente não vai ter muito para onde correr, por isso que eu vou deixar a dica aí, entenda sobre criptoativos, porque se esse cenário acontecer, vai ser uma das poucas alternativas que nós vamos ter mais estáveis do que a gente tem de moeda fiat, porque o dólar, que é a moeda que controla o mundo, vai estar numa guerra contra Rússia e China. Então imagine o nível, a proporção desse problema é muito maior do que a gente nunca teve antes na história da humanidade. É um puta problema, extremamente complicado, e mesmo que não seja uma luta armada direta, que vai ter bomba atômica, os caralho, ainda vai continuar um clima de tensão muito absurda, a ponto de talvez a China realmente vá de Taiwan e parar de fornecer produto para o mundo inteiro e ferrar com a Europa. Então a gente está falando de coisas muito, muito sérias. São coisas que envolvem milhões de população, inclusive milhões de refugiados ucranianos que estão nos países em volta, milhares de tropas da ONU que estão ali. Então, assim, cara, é super sério. Eu não sou nenhum gênio que desvendeia a fórmula do... Eu escuto bastante, é a conclusão que boa parte dos analistas políticos tem, fala na internet. O professor Roque tem falado muito sobre isso, o Fernando Urrich também fala bastante sobre isso. Procura o conteúdo deles, se informem, entendam o que está acontecendo no mundo, porque nós fazemos parte desse mundo, querendo ou não, e nós vamos sofrer também com as consequências dessas guerras aí que estão acontecendo. Nós já estamos sofrendo o impacto da guerra da Ucrânia e vamos sofrer muito mais se começar uma guerra entre China e Estados Unidos por causa de Taiwan. Eu vou ficando por aqui. Não queria estar falando sobre esse tema. Acho que eu esperei bastante o clima se estressar e parece que se estressou bastante com a ida da Pelosi para Taiwan. E nos próximos dias a gente vai ter aí possíveis retaliações chinesas com relação à saída, né? Enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui. Se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal. A gente se vê numa próxima aí. Valeu, até mais.